Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a Paula Freitas e estou aqui hoje num podcast extraordinário. Nós vamos falar sobre imagem e estilo. E para isso, eu vou entrevistar a Raquel Coelho, que é estrategista em imagem. Seja muito bem-vinda, Raquel. Obrigada, Paula. É um prazer estar aqui com você e falar sobre esse tema tão maravilhoso que pode transformar a vida da mulher. É mesmo, estou curiosa. Então vamos lá, já vou soltar a primeira pergunta, Raquel. Raquel, você já passou, por algum momento em que você se olhou no espelho e não reconheceu a pessoa que você viu? Já diversas vezes. Paula, ao longo da vida, as mulheres passam por muitas fases. É a fase da maternidade, é a fase da mudança profissional. Em todas essas fases, se você não tiver uma imagem alinhada com o que você é, com quem você se sente perdida no processo. É se olhar no espelho e não se reconhecer. E é muito ruim, porque a sensação é de estar mesmo perdida de você. Quem sou eu? Você acaba entrando no ciclo de tendência de moda, de se vestir para o outro, se vestir para a sociedade, e você vai se desconhecendo. Eu passei muito por isso, principalmente porque eu sou uma pessoa que gosta muito de mudar o estilo do cabelo. Uhum. E eu me reconhecia no meu cabelo, mas eu não me reconhecia nas minhas roupas. E foi preciso um processo interno para ver essa mudança, E, esse o- reencontro. e o que que você acha que leva uma pessoa a sentir que a imagem no espelho não a representa mais? Olha, Paula, eu acredito que seja principalmente você querer agradar, caber no espaço. Uhum. Porque muitas vezes a gente quer caber num espaço que não é nosso. Ou para agradar, ou para ser aceita, ou para se esconder. Por exemplo, a mulher, quando ela passa na maternidade e ela ganha o seu bebê, o corpo dela muda. E às vezes o que acontece? A gente acaba se escondendo nas nossas roupas, porque não quer mostrar para a sociedade que nós não somos mais as mesmas. Nós não Verdade. somos. É natural, é um processo natural da mulher que tem um filho. Então é preciso nessa fase se reencontrar com você. E esse reencontro é muito prazeroso. E nós estamos falando aí de uma desconexão. Como que você acha que a sociedade e as redes sociais, elas contribuem para essa desconexão entre o que nós somos e como nós nos vemos? A rede social, ela mostra fragmentos da vida das pessoas. Então, eu mostro na minha rede social o que eu quero que as pessoas vejam. Por exemplo, eu mostro que tá tudo bem, eu mostro que eu tô feliz, eu mostro que eu viajei de férias, né? Só que isso não é a realidade. Entre o viajar de férias e mostrar uma bela paisagem, tem você pegar um voo lotado, você acordar de madrugada com a cara amassada, tem a parte que é real, de uma vida Verdade. real. E quando a gente olha somente a parte que é publicada, a gente passa muitas vezes por esse processo de comparação. Toda vez que você se compara com outro, você pode acreditar que sua vida não é tão boa como ela é, que seu corpo não é tão bom quanto ele é. Por exemplo, imagina uma mulher que é mãe de um bebê, né? Eu estou falando muito de mãe porque é uma mudança muito grande na vida de uma mulher. Uhum. Mas imagina uma mulher que é mãe de um bebê ou que trabalha e precisa pegar o ônibus para ir trabalhar ou precisa encarar o trânsito dentro do seu próprio carro para trabalhar. Ela não tem tempo de estar na massagem, de estar na academia, de muitas vezes pagar por uma dieta, por um personal. Aí ela olha uma influencer na rede social que parece tão fácil ser magra, tão fácil ter o corpo perfeito, malhado, tão fácil fazer massagem, se alimentar bem, pagar uma nutricionista. E aí ela diz assim: não tem jeito para mim. Eu não vou conseguir alcançar esse patamar. E aí ela se frustra com o seu corpo. Mas ela Uhum. precisa encontrar na sua essência a beleza dela. Todos nós temos a nossa beleza. E o vestir-se com prazer e vestir-se com intenção, de forma estratégica, também é uma forma de ter esse reencontro. Porque com as técnicas da consultoria eu consigo amenizar a barriguinha que eu não gosto, valorizar o colo, que talvez seja o meu ponto de destaque. Porque Uhum. todo mundo tem algo que é belo. Isso precisa ficar muito claro. A gente tem que valorizar o belo e disfarçar o que a gente não se agrada. Isso é um processo.
E Raquel, você acredita que essa busca por uma estética perfeita pode nos afastar da nossa essência, de quem nós somos? Eu tenho certeza, Paula. Sabe por quê? Porque a gente começa a se vestir para o outro. A gente Uhum. começa a querer ser como o outro quer nos ver. E isso é impossível de acontecer. Porque sempre, aos olhos do outro, ele tem uma imagem projetada de mim, não é a imagem real do que eu sou. Eu preciso me encontrar comigo para de fato ter algo que me faça me sentir bem. Eu vou contar, por exemplo, uma situação que aconteceu na minha vida, até que eu comentava com você nos bastidores. Eu ocupei um cargo de primeiro escalão no governo do meu estado. Eu fui secretária de Estado de Turismo por 5 anos. Visitei vários países, fiz reuniões com várias autoridades de outros países. Mas hoje, olhando para mim hoje, eu vejo que naquela época a minha essência estava perdida. Eu podia até estar vestida bem, estava bem vestida, de acordo com o protocolo de uma reunião de secretários de Estado. Mas eu não tinha a presença necessária. E por que eu não tinha a presença necessária? Porque eu não sabia quem eu era. Eu representava um papel para caber naquele espaço. Porque, de certa forma, eu não tinha a mentalidade necessária para estar naquele lugar. Eu tinha competência técnica, mas não tinha mentalidade necessária para ocupar aquele espaço. Então, não estava presente. E as pessoas percebiam isso. E Raquel, qual é o papel da autoaceitação neste processo de reconhecer ou não a si mesmo no espelho? Quando você se aceita, você olha para o espelho com mais empatia. A gente tem a mania, Paula, de ter empatia com o outro. Uhum. De dar conselhos bons às amigas. Amiga, vai passar, tá tudo bem. Mas quando a gente para e olha pra gente, pra nossa realidade, a gente não é tão boazinha assim. Verdade. A gente julga, a gente nos culpa, a gente nos autorresponsabiliza por algumas situações. Então, esse reencontro, ele é importante para o nosso desenvolvimento. As posturas que nós vamos passar a assumir a partir desse reencontro. É muito importante isso. Você se reconhecer como você é. E amar as coisas que você gosta em você. E amenizar as coisas que você não gosta. É natural que a gente tem o que a gente... Eu, por exemplo, não gosto da minha pochetezinha aqui, da minha barriguinha, que eu sei que é herança de família. Olha só. Herança da minha avó. Ela tinha, minha mãe tinha, minhas irmãs têm e eu tenho. Você tem. O que eu posso fazer? Disfarçar com as técnicas de consultoria de imagem. Olha que interessante, gente. E Raquel, existe algum momento, você acha que existe algum momento em que a imagem refletida, ela volta a fazer sentido? E como que isso acontece? Acredito sim. Eu vejo isso em mim. A imagem que você está vendo aqui, diante de você, é a imagem da Raquel real. Eu estou bem na minha pele. Mas isso foi um reencontro que aconteceu a partir da mudança da minha mentalidade. Por isso, Paulo, eu não acredito em consultoria de imagem, não trabalho com consultoria de imagem que pensa apenas o vestir-se, o externo. Porque eu acredito sim que esse externo ele precisa representar quem você é, para que você se sinta à vontade com quem você é. E isso reflita na sua presença, no seu estar, para as pessoas te reconhecerem. Entendeu? Porque senão, em algum momento, tem ali um ruído de imagem. Eu estou vestida com autoridade, mas eu não tenho autoridade na minha postura, como eu me apresento, como eu me porto numa reunião. E as pessoas percebem que tem alguma coisa falsa. Então, assim, a melhor forma de a sua imagem refletida, ela ser real, ela ser percebida pelo outro, ela está de acordo com quem você de fato é, internamente. Com a sua autoimagem, a sua autoestima, seu autoconceito. E aí que ela volta a fazer sentido. Exato. Interessante. E como que nós podemos, Raquel, diferenciar a vaidade saudável da obsessão por uma imagem que não nos pertence? Olha, a vaidade saudável, ela faz bem.
Porque Uhum. uma pessoa que tem autoestima, uma pessoa que está bem, ela quer estar bonita, ela gosta de valorizar a sua beleza, ela gosta, né, da higiene pessoal, todo mundo gosta do belo. O Verdade. belo, ele é belo para qualquer pessoa. Uhum. Mas quando a vaidade ela está acima do limite, ela já é uma coisa que não faz bem, é aquela pessoa que quer ser perfeita. Ninguém é perfeito. Nem a influencer da rede social, nem a Missy, nem ninguém é perfeito. Aquela pessoa que para você é perfeita, quando ela se olha no espelho, ela também vê o defeito dela. Hoje eu Uhum. conversava com uma amiga e eu comentei com ela, ela falou, ai, eu resolvi me maquiar hoje porque essas espinhas tão horríveis. Tá? Eu falei assim, eu não consigo ver tuas espinhas. Porque de fato eu não consigo ver as espinhas que tanto incomodam. Ela falou, é porque incomoda a mim. Aí eu falei, sim, é isso. É uma coisa que te incomoda, mas para o outro ninguém Ninguém vê, ninguém incomoda. percebe, entendeu? Então é esse cuidado que a gente tem que ter. Porque muitas vezes a gente quer ser tão perfeito que a gente se perde. Porque a gente vira uma obsessão. E essa obsessão, ela vai refletir uma coisa que não é você. Eu vi uma vez um vídeo de uma moça linda e aí o cara sai com a moça e quando ele vai se encontrar, né, mais intimamente com a moça, ela começa. Ela tira o sutiã de enchimento, aí ela tira a calcinha com bundex, aí ela tira o mega ré, aí ela tira os cílios, as unhas postiças O que que e é outra resta pessoa, entendeu? Não que eu não acho que você tem que colocar usar? silicone se quer, aumentar o bumbum se deseja, não é disso que eu estou falando. É disso quando isso é importante a tal ponto que você é infeliz sem ter. Que E você não vira uma se obsessão. reconhece, porque aí é uma obsessão. Aí é doentio. Uhum. E que práticas você acha ou reflexões que podem nos ajudar a realinhar essa imagem externa com a nossa essência interna? A primeira coisa é mudar a sua percepção sobre você. Como que eu faço isso? Se olhe no espelho com carinho. Veja o que você tem de belo. Todos nós Uhum. temos. Ah, eu gosto da minha sobrancelha, não, meus lábios. Valoriza isso. Vê o que é bonito em você. Ah, eu não tenho nada bonito. Então, olha para o teu interior. O que é interessante? O que você tem de único? E eu não consigo aceitar que a gente não tenha nada de belo. Porque, Paula, Deus diz que nos fez a imagem e semelhança dele. Verdade. Olha para a natureza. Tem coisa mais linda do que a natureza? Um pôr do sol, um mar, uma cachoeira, uma mata, um animal. É lindo. Você faz parte disso. É impossível você não ser. Então a gente precisa olhar dessa forma para gente, com Uhum. essa percepção. E a segunda coisa que eu acho que é necessário é você começar a, além de olhar para si com mais empatia, é também deixar de ouvir o que o outro diz a seu respeito. A gente às vezes dá mais valor ao que o outro diz de errado contra nós do que o que existe favorável. A gente valoriza o negativo e esquece do positivo. Eu acho que isso são algumas coisas iniciais para que você faça essa reconexão. E aí, procure um profissional, se você quer se vestir melhor, procure um profissional que aborde também essas questões de trabalhar o seu interno e o seu externo. Tem vários profissionais, eu sou uma, que trabalho dessa forma. E é interessante, Raquel, como você já vivenciou ou você conhece alguém que passou por uma desconstrução de estética vazia? E como que foi esse processo dessa pessoa? Olha, além de mim, vários clientes, que você pega uma pessoa de uma forma e você vê depois do processo ela completamente mudada, completamente transformada. Na verdade, Paula, eu já trabalho consultoria há mais de 5 anos, mas com o uso da PNL, da hipnoterapia, com essa mudança é muito recente. E Uhum. por que que eu procurei isso? Porque eu atendi uma cliente e eu já vinha percebendo isso em outras, que elas, quando a gente aplicava alguns questionários que a gente aplica na consultoria, esses questionários apontavam numa direção
de que era uma mulher forte, que era uma mulher que tinha presença, era uma mulher que o estilo dela era o dramático, ou seja, aquela mulher que chega chegando, tudo apontava para isso. Mas quando eu olhava para ela vestida, eu olhava para o guarda-roupa dela, eu via uma mulher completamente diferente. Eu via uma mulher frágil, eu via uma mulher submissa, eu via uma mulher que não, o temperamento, o estilo, não combinava com aquilo que eu via. Então tinha algum problema naquilo. E aí eu não tinha ainda as técnicas de PNL, não entendia desse processo de mudança da mentalidade. Eu conversando com ela, eu percebi que qual era a questão? Ela vinha de um relacionamento tóxico. Então, ela foi se moldando aquela pessoa que a presença dela aparentava. E ela, a verdadeira eu dela, estava ali subjugada, estava ali escondida, porque ela foi se moldando para caber no espaço do outro. E ela era uma mulher super forte que estava numa situação de extrema fragilidade. E foi muito legal, depois de todo o processo, encontrar com ela e ver ela vestida de forma que eu nunca imaginei quando eu a encontrei no início do processo, né? Muito sensual, não vulgar, mas muito sensual, muito bem vestida, muito alinhada, mais magra. Então, assim, foi extremamente gratificante. Isso aconteceu também comigo. Não que eu, como eu já disse, não que eu me vestia mal, mas eu precisava caber. Eu venho de uma família muito pobre, né? Minha mãe nunca foi numa escola. Ela me treinou, ela me deu as oportunidades para que eu assumisse um lugar de destaque profissionalmente. Mas eu assumi o lugar de destaque profissionalmente, mas eu, a Raquel, mesmo bem vestida, eu não tinha esse senso de merecimento, de que aquele espaço que eu estava ocupando era meu de direito. Isso mudou muito com o processo interno de desenvolvimento humano que eu passei comigo. Foi muito importante. Interessante. Se você pudesse dar um conselho para alguém que não se reconhece mais no espelho, o que você diria? Eu usaria uma frase de uma psicóloga, de um livro chamado O Poder da Presença, que é a Amy Cuddy, que ela diz o seguinte: não finja ser, seja até se tornar. Olha. Então você não vai fingir ser quem você não é, mas você vai treinar até você ser. Eu treinei para que a Raquel, que foi capacitada para estar nos lugares de destaque, ela esteja nos lugares de destaque de fato. Não só pelo seu conhecimento profissional, mas também porque ela traz a mentalidade de que aquele espaço é dela. Cabe a ela, é o direito dela estar ali. É isso mesmo. Raquel, deixe suas redes sociais, como as pessoas te encontram. E vocês que estão assistindo esse podcast, curta, comente, deixe aí seu comentário e envie para um número grande de pessoas. Pode deixar, Raquel, olhando para essa câmera aqui. O meu Instagram é rachelcoelho.consultoria. Lá você me encontra. O meu TikTok é Raquel Moreira AC, porque o meu nome é Raquel Moreira Coelho. Eu fui por 18 anos jornalista, então todo mundo me conhece como Raquel Moreira. Só que eu utilizo meu nome de casada agora, que é o Raquel Coelho. Então, seu TikTok é Raquel Moreira AC, que é o mesmo YouTube. E o meu Instagram, raquelcoelho.consultoria. E lá tem seu WhatsApp, o link para consultoria. Meu WhatsApp, lá no meu Linktree tem o meu Spotify, meu podcast no Spotify de hipnoterapia. Olha. Tem meu WhatsApp, tem um diagnóstico de imagem que você pode estar acessando e preenchendo de forma gratuita. E tem muitas informações. É isso aí, gente. Fique atento para os próximos programas e nos vemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.